Pessoal, obrigado aqui pela presença de vocês. Eu queria agora aqui nesse vídeo discutir algumas propriedades do limite que vão vir na forma de alguns teoremas e corolários também. E veja só que legal esse primeiro teorema. Teorema 4.4. Se uma função f com domínio D tem limite L com x tendendo a, ou seja, traduzindo essa frase, dado uma f dois pontos de D em R, o A ponto de acumulação e limite para x tendendo a f de x é igual a L, então, o módulo de f de x também, o módulo de f de x tem limite módulo de L. Ou seja, se isso aqui acontece, então o limite para x tendendo a de módulo de f de x é igual ao módulo de L. Em particular, se você pegar esse L igual a f de A, imagina que você coloca f de A aqui no lugar do L. Né? Claro que aí está considerando que A, além de pertencer a D', pertence a D também. E você coloca o L igual a f de A. Então, no fundo, você está dizendo que a função é contínua. Então, se f é contínuo em A, mas aí se você colocou esse L aqui como f de A, você tem que trocar esse L aqui por f de A também. Então, significa que a módulo também é contínua. Em particular, se f é contínuo em A, então a módulo de f é contínua em A também. É o que ele está comentando aí. Tá certo? Bom, como é que ele faz a demonstração aí? A demonstração é a seguinte, ó, você perceba bem, para a demonstração, observe essa desigualdade aqui. Essa desigualdade ela foi trabalhada com a gente lá nos capítulos iniciais, né, do livro, mas como eu tenho a memória muito boa, eu já lembro de cabeça aqui como é que faz essa demonstração, que é o seguinte, né? Ele quer usar, então, vamos utilizar a seguinte desigualdade. Use a desigualdade, está tendo uma infestação de insetos aqui. Use a desigualdade. A desigualdade aqui que ele quer usar é a seguinte: módulo de aqui, ó, módulo de f de x menos módulo de L é menor ou igual que módulo de f de x menos L. Módulo de f de x menos L. Tá lá. Então, quer dizer, só uma observação aqui, né, de onde é que vem essa desigualdade? Ela vem do seguinte, ó, módulo de f de x é igual a módulo de f de x menos L, ok? Mais L. Pela desigualdade do triângulo, isso aqui é menor ou igual que módulo de f de x menos L, f de x menos L mais módulo de L. Bom, aí o que você faz? Você faz o seguinte, ó, passa esse mais L para o lado de cá, vai ficar assim, módulo, daí, módulo de f de x menos módulo de L, que foi para lá, é menor ou igual que módulo de f de x menos L. Pronto, já conseguimos uma desigualdade aqui, que ainda não é essa aqui que ele colocou em azul, mas já é meio caminho andado. Por quê? Porque agora olha só o que a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer o seguinte, módulo de L é igual módulo de L menos f de x mais f de x. Olha só que interessante. Que é menor ou igual que módulo de L menos f de x mais módulo de f de x. Módulo de f de x. Puta que pariu, vou te dizer uma coisa, bicho. É cachorro, é moto, é tudo que você quiser. Tá lá. Agora, veja bem, esse módulo de L menos f de x, inacreditável. É a mesma coisa que módulo de f de x menos L mais f de x. E aí, com isso aqui, eu posso passar esse módulo de f de x para o outro lado. Aí nós vamos ficar com o módulo de L menos esse módulo de f de x igual a módulo de L menos módulo de f de x, menor ou igual
que esse módulo aqui, de f de x menos L. F de x menos L, certo? Agora, veja bem, se você multiplicar aqui dos dois lados por menos 1, se você multiplicar por menos 1, isso aqui é equivalente a, multiplicando por menos 1 dos dois lados, fica menos com menos é mais, módulo de f de x, menos módulo de L, maior ou igual, inverte a desigualdade, que o menos aqui, né? Porque eu multipliquei por menos 1, menos módulo de f de x menos L. Resultado, vou juntar as duas aqui, né? Como se essa aqui fosse um número 1 e essa aqui fosse um número 2. Então, se eu fizer 1 e 2, vai dar o seguinte, módulo de f de x menos L no meio, módulo de f de x, perdão, menos módulo de L no meio. Por um lado, é menor ou igual que isso aqui. Menor ou igual que f, módulo de fx menos L. Por outro lado, é maior ou igual que isso aqui. Menos módulo de f de x menos L. Então, dessas duas desigualdades juntas, ela é equivalente, elas são equivalentes a você dizer que o módulo do que está no meio, módulo de f de x menos módulo de L, é menor ou igual que esse módulo de f de x menos L. Tá? Então, com isso aqui, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu essa desigualdade que ele está falando que a gente vai usar. Eu gastei um pouquinho de tempo aqui, mas eu pelo menos consegui convencer o aluno de que ela é válida. E por que ela é importante aqui no nosso caso? Porque veja bem o teorema que a gente vai provar. Nós estamos provando que o limite e a continuidade de uma função acarretam no limite e continuidade do módulo da função. Então, olha só. Então, nós temos isso aqui. Né? Então, nossa hipótese é de que a função é o limite dela para... Né? Vamos colocar aqui. Né? Então, só para fechar as ideias, né? Assim concluímos que o módulo do módulo de f de x menos L, menos módulo de L, é menor ou igual que o módulo de f de x menos L. Tá? Então, vamos lá. Nossa hipótese, se uma função tem um limite, né? Então, se, voltando à demonstração do teorema, então, se o limite para x tendendo a A da f de x é igual a L, pela definição que a gente viu de limite, né, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que x, aí a gente discutiu lá isso aqui, né? X pertence à vizinhança furada de raio delta e centro em A e está no domínio, definição lá de limite. X pertence à vizinhança furada de raio delta, centro A, interseção, domínio, implica que isso aqui, que é menor que epsilon. Certo? Implica que isso aqui é menor que epsilon. Implica que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Então, certamente, né, como isso é menor do que isso, se esse aqui já está menor que epsilon, isso aqui vai implicar que o módulo de f de x, módulo de f de x, também, menos módulo de L, também vai ser menor do que epsilon, o que implica que o limite para x tendendo a A de módulo de f de x é igual a módulo de L. Ponto final. Pronto. Assim acho que eu deixei bem organizadinho para vocês. Ok? Álvaro Milans.
para provar a recíproca de qualquer teorema, é só ler de trás para frente? Não sei. A recíproca de um A implica B é B implica A. Bom, olha lá. Não é isso? Que é a recíproca? Por isso que a gente sempre pergunta assim, será que vale a recíproca? Eu provei que A implica B, será que vale que B implica A? Né? A contraposição sempre vale. Né? O raciocínio por contraposição. Se A implica B, o não B sempre implica o não A. Mas se A implica B, não necessariamente o B implica A. Quer dizer, a recíproca pode ou não valer. Então, olha só. Beleza, matamos essa parte aqui. Isso aqui, como queríamos provar. Aí é aquela história, né? Se L for igual, se, em particular, vamos colocar aqui, em particular, se F é contínua em A, se F é contínua em Azinho, então L é igual a F de A, o que implica módulo de L igual a módulo de F de A e módulo de e dessa forma, vamos colocar assim, e dessa forma, módulo de F de X é contínua em Azinho. Ponto final. Ok? Acho que fechamos legal esse teoreminha aqui. Tá joia. Vamos ver o próximo teorema aqui, só para a gente dar uma olhadinha aqui rapidinho. Putz, esse teorema aqui é legal pra caramba. Tá? Mas eu vou deixar a demonstração como um exercício para vocês, que tem que voltar lá no teorema 2.6 da página 52. Depois vocês dão uma olhada e matam essa demonstração aqui. Mas vamos prestar atenção no enunciado dele. Teorema 4.5, vamos colocar aqui. Teorema 4.5. 2 pontos. Então ele diz o seguinte, olha só. F 2 pontos de D em R, limite L. F 2 pontos de D em R, né? Azinho pertence a D', limite para x tendendo a A, f de x igual a L, ponto final. Aí ele diz o seguinte, se o L estiver entre A e B, então existe delta maior que zero, tal que se x pertence à vizinhança, o f de x também está entre A e B. Maravilhoso isso aqui. Deixa eu escrever que eu vou te explicar por que é importante isso. Se L está entre A e B, então existe delta maior que zero, tá o quê? Existe delta maior que zero, tá o quê? X pertencente a essa vizinhança, X pertencente à vizinhança furada de raio delta, centro A, interseção D, implica que o f de x está entre A e B. Certo? Isso aqui é muito legal pelo seguinte, ó. Se você, por exemplo, tiver um número positivo, vamos supor que o L seja número positivo. A demonstração fica como exercício, só deixar anotado aqui, demonstração. Tarefa para casa, tá? Depois eu peço na prova. Tarefa para casa. Agora, comentário sobre isso aqui. Se o L for um número positivo, significa que L é maior que zero. Dá para você trocar o A por zero. E aí? Significa que a f de x vai estar para cima de zero, porque se você trocar o A por zero aqui, você tem que trocar o A por zero aqui. E trocar o A por zero aqui significa que existe uma vizinhança de Azinho, tal que se para todo x dentro dela, a f de x está maior que zero.
A função ter um limite positivo para x tendendo a A significa que a função é toda positiva em toda uma vizinhança de A. Tá certo? É isso que ele está explorando aí, sem falar muito. A função, vou fazer um desenho aqui para ilustrar. A função tem um limite positivo para x. Vamos colocar assim, ó. A função tem um limite positivo para x tendendo a A. Significa que ela vai estar para cima do zero em toda uma vizinhança de A. É isso que está significando isso aí. Por outro lado, se o limite for negativo, num certo ponto Bzinho, vamos dizer que aqui foi o Azinho, aqui é um Bzinho. Só que o limite aqui nesse Bzinho dá um número M menor que zero. Então significa que vai ter toda uma vizinhança aqui, onde ela está negativa também a função. Percebe a importância disso? Ele vai trabalhar essas ideias, o autor, num corolário, agora adiante, que eu vou discutir com vocês. Então, olha só. Demonstração fica para casa. Corolário. Função limitada. Também esse aqui eu vou deixar para vocês. Eu quero pegar esse corolário aqui. Agora, só que eu vou fazer um comentário aqui sobre esse corolário, antes de ir para a permanência do sinal ali, que é o que eu quero enfocar, mas que eu quero enfatizar, né? Antes de ir para aquele corolário, eu vou fazer um comentário aqui sobre esse outro. Quer ver? Ó? Olha só, corolário. Corolário. Esse aqui, esse 4.6. 4.6, desculpa. Corolário 4.6. Comentário aqui que eu quero fazer é o seguinte, ó. O que diz esse corolário? Ele diz o seguinte, que se uma função é de D em R, F dois pontos de D em R, o Azinho, ponto de acumulação para poder calcular o limite. E o limite da L, limite para x tendendo a A, da f de x, dá igual a L, certo? Veja essa situação aí. O que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, então vai ter um delta maior que zero, tal que f de x é limitada numa vizinhança de Azinho. Então, olha aí. Então existe delta maior que zero, tal que x pertencente a uma vizinhança furada de raio delta, centro em A, interseção domínio, implica f de x limitada. E como que pode um negócio desse? Só para você entender, f de x limitada. Veja bem, isso pode causar uma certa confusão, inclusive outro dia, acho que foi o próprio Lúcio, né, que falou comigo, professor, mas eu não entendo, limite de sequência a sequência limitada, estava na parte da P1 ainda, né? Então você vê que a mesma confusão pode acontecer aqui no caso de funções. É claro que não, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o limite de uma função, outra coisa é você dizer que uma função é limitada, tá certo? Então, por exemplo, só um exemplo aqui para vocês pensarem, ó, vou rascunhar aqui, depois eu vou apagar rapidinho, hein? Anota aí. Se você pensar na seguinte função, f de x igual a seno de 1 sobre x. Seno de 1 sobre x. Essa função, ela é limitada em torno do zero. Então, se eu imaginar aqui um intervalo menos epsilon mais epsilon, essa função é limitada, porque o seno de 1 sobre x, ele nunca vai passar de 1 a menos 1. Quer ver? Deixa eu abrir aqui, deixa eu salvar esse aqui. E eu vou abrir aqui um arquivo novo só para mostrar para vocês aqui. Olha lá. Deixa eu abrir um novo aqui.
olha só, se eu digitar aqui, ó, seno, vamos ver se ele vai aceitar aqui, seno de 1 dividido por x. Olha que interessante esse gráfico aí, ó. E vamos pensar em termos de um azinho igual a zero aqui, né? Se a gente pensar em termos de um azinho igual a zero, o que, que você percebe? Você percebe o seguinte, ó, se eu for ampliar isso aqui ainda mais, olha só a viagem que vai ser isso aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Então, quer dizer, o negócio aqui é violento. Então, existe o limite para x tendendo a zero? Tem como a gente provar, depois a gente faz na próxima aula, é um exemplinho lá do Elon, né? Que não existe esse limite aqui, para x tendendo a zero sendo de 1 sobre x. Então, não existe esse limite. Porém, a função é limitada aqui em torno do zero? Bom, claro que ela é limitada. Ela é limitada, eu te digo que ela é limitada pelo simples motivo de que o gráfico dela está todo entre 1 e menos 1. Vamos deixar marcado aqui, ó. 1 e menos 1. Então, é uma função limitada que não tem limite, uma limitada em torno do zero, mas que não tem um limite para x tendendo a zero, certo? Então, isso deixa bem claro para a gente, para não ter confusão entre limite e limitada, tá certo? Agora, veja, não existe nenhuma relação entre limite e limitada. Tem esse corolário aí, está dizendo uma. Deixa eu só gravar aqui para não perder esse arquivo. Gravar para vocês aqui, isso. O corolário está dizendo uma. Ele está dizendo o seguinte: se tiver o limite, então a função é limitada numa vizinhança. Tá? Mas eu acabei de dar esse exemplo para vocês para mostrar que, aproveitando o gancho aí do Álvaro Milans, né, da recíproca, você veja só, função tem o limite, implica que ela é limitada numa vizinhança. Aqui esse exemplo não vale a volta, né? Porque a função é limitada numa vizinhança, mas não tem o limite. Então, você vê, vale a ida, mas não vale a volta. Agora, então vou deixar escrito aqui para vocês o seguinte: limitada em numa vizinhança furada de raio delta e centro em zero, porém não existe o limite para x tendendo a zero f de x. Então, pode ser limitada sem limite, mas o corolário diz que se tiver o limite, então ela é limitada, tá? Numa vizinhança do ponto A aonde tem o limite. Então, você já pode guardar aí. Uma vizinhança furada, ali ele colocou, né? Então, você pode guardar aí. Sempre que você tiver o limite para x tendendo ao ponto, numa vizinhança daquele ponto, interseção com o domínio. Isso aqui é bom para pegar aqueles casos assim, né? Vamos supor que você está pegando uma função 1 sobre x. 1 sobre x. Então, o que, que vai acontecer aqui na 1 sobre x? O teu domínio está aqui, ó. Não pega o zero. Vamos supor que você pegue o domínio aqui de 0 até 1. Então, a tua função 1 sobre x está mais ou menos aqui assim, né? Então, quer dizer, aí você pega, claro que você não pode ir até o zero, porque daí ela vai explodir para infinito, né? Mas vamos dizer que você pegue um intervalo aqui, ó. Pum. Aqui é um delta qualquer, um valor azinho qualquer. Então você está pegando do A até 1. Aberto. Aberto no A. Bola aberta aqui. Então o que, que acontece? Para x tendendo a A, certo? Então você, como A não está no conjunto, você tem que fazer. Você vai dizer que a função é limitada para valores que estão na vizinhança e interseção domínio. Mas esquece isso aqui. Depois eu penso um exemplo melhor para isso aqui. Isso aqui acabou confundindo mais do que ajudar. Bom, demonstração também vou deixar desse aqui para casa, para gastar esses 20 minutos finais falando do outro teorema. Demonstração. Para casa. Tá? E aí ele dá toda a dica ali para fazer, mas eu quero gastar os momentos finais da aula falando desse outro teorema aqui. Ó.
teorema aqui é o seguinte, corolário, esse aqui que eu quero ver, permanência do sinal. Porque esse é aquela questão que eu falei para vocês ali agora há pouco, que se o limite L for positivo, então a função vai ficar positiva no intervalo, em volta do Azinho. Por outro lado, se o limite for negativo, L for menor que zero, L maior que zero, tem um intervalinho onde a função fica positiva. L menor que zero, tem um intervalinho onde a função fica negativa. Então é justamente isso que ele vai trabalhar agora aqui. Só que ele vai fazer aqui do jeito dele, né? 4.7, então vou colocar aqui, corolário 4.7. Ele chama aí de permanência do sinal. Corolário 4.7. Vamos ver como é que vai ser trabalhado aqui. Então ele diz o seguinte, se uma função f com domínio d tem um limite L diferente de zero, então imagina que você tem uma f, dois pontos, de d em r, imagina que você tem lá o seu Azinho, ponto de acumulação, e imagina que o limite para x tendendo a A de f de x seja igual a um L diferente de zero. Então, ou ele é positivo ou ele é negativo. Então, ele vai colocar aqui o seguinte. Então, existe um delta maior que zero. Tal que? Existe um delta maior que zero. Tal que? Tal que x pertencente a essa vizinhança implica que a f de x seja maior que L sobre 2, se L for maior que zero, ou menor que L sobre 2, se L for menor que zero. Ok? Menor que L sobre 2, se L for menor do que zero. Interessante isso. Tá? Quer dizer, olha só. Eu vou, para tentar organizar as ideias aqui, eu vou dizer o seguinte, ó. Então, esse então existe delta pode ficar antes aqui. Vírgula. Então existe delta maior que zero. Então existe delta maior que zero. Tal que x pertencente a essa vizinhança aqui, delta furada, centro em A e ao mesmo tempo dentro do domínio, implica que dois pontos. Aí, primeiro caso, implica que a função fica maior que L sobre 2 se L for maior que zero. F de x maior que L sobre 2 se o L for maior do que zero. Tá? F de x maior que L sobre 2, vírgula, se L for maior que zero. Ponto, vírgula. E outro tópico, outro caso. Ou, né, f de x menor que L sobre 2, se L for menor que zero. F de x menor que L sobre 2, se L for menor do que zero. Ponto final. E aí ele termina dizendo o seguinte: módulo, em ambos os casos, o módulo de f de x é maior que módulo de L sobre 2. A gente faz isso aqui por último, né? Em ambos os casos, o módulo de f de x é maior do que módulo de L sobre 2. É maior do que módulo de L dividido por 2. Ponto final. Bom, aí o que acontece? Demonstração. Ele já dá a dica aqui, né? É só você, como ele é um corolário, você volta lá no teorema e pega A igual a L sobre 2, se L for maior que zero, e B igual a L sobre 2. Vamos ver isso aqui. Demonstração. Tomando no teorema, então vamos lá, caso o L seja maior que zero, tome no teorema
azão igual a L sobre 2. Vamos voltar ali para ver o que isso significa. Você voltar aqui no enunciado do teorema e você pegar azão igual a L sobre 2, né? Por que eu posso pegar azão igual a L sobre 2? Porque L positivo, vamos lá, vamos explicar isso melhor então ali na lousa. L positivo, né, significa que caso L seja positivo, deixa eu explicar melhor então. Então, significa que 0 menor, usando já a linguagem do teorema, né, 0 menor que L, menor que B, certo? Ou ainda, L sobre 2, né, 0 menor que L sobre 2, L sobre 2, que é menor do que L, que é menor do que B. Ou seja, né, deixa eu escrever mais para cá, para ter mais espaço. Ou ainda, vírgula, podemos escrever também 0 menor que L sobre 2, que é menor que L, que é menor que B. Isto é, tomamos A igual a L sobre 2. A igual a L sobre 2. Tá? E aí o que o teorema diz para esse A igual a L sobre 2? Ele diz o seguinte, olha lá, a f de x vai estar aqui, ó, certo? Daí existe delta maior que zero, tal que x nessa vizinhança implica que a f de x seja maior do que a, ou seja, maior que L sobre 2. Já acabou aqui o primeiro tópico, então. Tá? Então, só que deixa eu pegar o outro trecho da lousa aqui. Então, pelo próprio teorema, existe delta maior que zero, tal que x pertencente à vizinhança furada de raio delta, centro A, interseção D, implica que L sobre 2 menor que f de x, que é menor que B. Ou seja, f de x maior ou seja, L maior que zero implica, não ficou ruim assim, aqui ficou ruim porque eu já tinha escrito isso aqui, né? Implica isso aqui, ou seja, é melhor colocar direto aqui em vez de escrever tudo isso, que implica f de x, que implica f de x maior do que L sobre 2. Ponto final. Agora, esse foi o caso onde o L é maior que zero. Se L for menor que zero, então, aí pela linguagem do teorema, o que a gente tem? Você tem algum número negativo aqui menor do que L, que é menor do que zero. E é claro que se eu dividir L por 2, ele fica mais próximo aqui do zero, né? Daí, A menor que L, que é menor, quer dizer, um número negativo é menor do que ele dividido por 2, né? Que é menor do que zero. Assim, B igual a L sobre 2. Aí lá do teorema, o que significa? Então, existe delta maior que zero, tal que x pertencente à vizinhança de raio delta, centro em A, furada, interseção D, implica A menor que f de x, que é menor que L sobre 2. Isso aqui implica que f de x é menor que L sobre 2. Então, fechamos os dois tópicos ali que ele queria. Agora falta aquele de que o módulo de f de x é maior do que módulo de L sobre 2. Né?
Então, vamos colocar aqui. Conclusão, 2 pontos. L maior que 0 implicou que naquela vizinhança a f de x é maior que L sobre 2. L menor que 0 implicou que naquela vizinhança a f de x é menor que L sobre 2. Ok? Antes de escrever isso aqui, peraí. Antes de escrever isso aqui, só fazer aqui uma melhoria aqui, né? Isso aqui é equivalente a dizer, como o L é positivo, você pode passar um módulo ali. F de x maior que módulo de L sobre 2. Agora, no caso negativo, L menor que 0 implicou que F de x é menor do que L sobre 2. Mas isso é equivalente a dizer, como L é negativo, isso é equivalente a dizer que f de x é menor que menos o módulo de L sobre 2. Que é equivalente a você dizer, isso daí, né? Daí, se eu juntar as duas aqui, né? Fica. Não, ainda vou escrever mais uma coisa aqui. Isso aqui é equivalente a dizer, multiplicando por menos 1, que menos f de x é maior, aí multiplicou por menos, some aqui o menos, que módulo de L sobre 2. Então, resultado, daí, tanto f de x como menos f de x, né? Então, o max dele, o maior valor dos dois, maior valor entre o f de x e o menos f de x, também é maior do que módulo de L sobre 2. Só que o que é o max de A e menos A? É o módulo de A. Ou seja, portanto, o módulo de f de x é maior, módulo de f de x é maior do que módulo de L dividido por 2, que é o que ele queria provar. E com isso, turma, só fazer aqui, ó, o pessoal já está totalmente indo embora, está praticamente eu falando sozinho aqui. Eu vou só terminar de fazer aqui a leitura aqui final aqui do texto antes de entrar nesse teorema, que isso aqui vai ficar para quarta-feira. A gente, só comentando aqui, né, esse resultado é conhecido como teorema da permanência do sinal, justamente porque numa vizinhança do ponto A, a função permanece com o mesmo sinal de L. Porém, mais do que permanência do sinal, é importante observar que a função permanece afastada de zero. Módulo de f de x não é só positiva ou negativa, dependendo se L é positiva ou negativa. Ela é maior do que módulo de L sobre 2 na vizinhança. Tá? E depois vamos utilizar esse resultado na quarta-feira, na demonstração do item D desse teorema. Eu agradeço imensamente o carinho, a atenção, a participação de vocês e interrompo essa gravação aqui.